Então, galera, hoje é dia de raízes da função do segundo grau. Professor, o que molesta são raízes da função do segundo grau. Bom, pessoal, eu quero que vocês entendam o primeiro conceito do que é uma raiz de uma função do segundo grau, para depois a gente tentar calcular essas raízes. Mas uma raiz de uma função do segundo grau é o valor de x que faz com que o y seja zero. Então, deixa eu tentar mostrar o conceito inicial a vocês. Uma raiz é aquele valor que você vai colocar no x, e quando você coloca no x aquele valor, a função zera, o y zera. O y nem fica positivo, nem fica negativo. Ele zera, zera, zera mesmo. Então, o que é uma raiz de uma função do segundo grau? Uma raiz de uma função do segundo grau é aquele valor de x que faz com que o y seja zero. É importante que você perceba isso, é importante que você saiba isso, porque sabendo isso, a coisa melhora para vocês aí mais para frente. Então, grave, anote se possível. Meninas que gostam aí dos conceitos, então pegue um papelzinho aí para anotar o conceito, beleza? Conceito de raízes da função do segundo grau. Vamos lá? Uma raiz de uma função de segundo grau é o valor de x que, quando colocado na função, faz com que o y seja zero. As raízes da função de segundo grau são os valores de x, quando colocados na função, fazem com que o y seja zero. Obviamente, existem inúmeras maneiras. Lucas está pedindo para repetir. Repita agora, Lucas. Repita agora. Vou bem devagarzinho. Raízes de uma função, né, as raízes de uma função, qualquer que seja a raiz de uma função é o valor de x que faz com que o y seja zero. A raiz de uma função é o valor de x que faz com que o y seja zero. No caso da função do segundo grau, ela vai apresentar duas raízes, ok? Sempre, ela vai apresentar duas raízes. O que vai mudar nessas raízes é a natureza dessas raízes. Existem diversas maneiras de encontrar as raízes de uma função de segundo grau. Hoje, a gente vai falar o básico. A gente vai falar sobre Bhaskara, uma que todo mundo conhece. Mas, nos próximos dias, a gente vai falar sobre outras técnicas. Sobre produto, completamento de quadrado. Tem outras maneiras de encontrar mais rápidas do que a de hoje. Mas hoje é a mais conhecida, é a mais básica, que vocês, né, sabem. Então, eu vou relembrar essa técnica e amanhã, depois de amanhã e assim por diante, aí, nas próximas aulas, eu vou falando sobre as técnicas que fazem que você consiga fazer isso mais rápido, certo? Mas para chegar no mais rápido, eu preciso falar o mais lento, preciso falar o básico, ok? Então, vamos lá. Existe uma técnica específica para encontrar, chamada de fórmula de Bhaskara. Obviamente, quem desenvolveu foram dois indianos, Sridhara Bhaskara, né? Juntos, né? O famosíssimo aí por fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, extremamente conhecida por vocês, nos faz encontrar essas raízes da função do segundo grau. Ou seja, quando eu utilizo a fórmula de Bhaskara, eu consigo descobrir quais são os valores de x que vão fazer com que o y seja zero. É esse, né, o nosso objetivo quando nós queremos encontrar as raízes da função do segundo grau. Eu vou mostrar inicialmente como encontrar e daqui a pouco a gente mostra as aplicações e resolve algumas questões. Mas Bhaskara nos fala que para encontrar o valor de x que faz com que o y seja zero, é necessário fazer menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a, tá certo? Então, a gente lembra disso aqui. Professor, quem é esse menos b? Professor, quem é esse a? Professor, quem é esse delta? Tudo isso parte do formato algébrico da função, né? Ó, a gente sabe que o y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, Bhaskara, né, isolando esse valor de x, colocando no lugar do y zero, porque lembra, raiz é o que, pessoal? O valor de x que faz com que o y seja zero. Então, Bhaskara, colocando o zero aqui no lugar do y e tentando encontrar o x por um método chamado completamento de quadrado, que a gente vai ver, acho que segunda ou terça-feira, então, acho que talvez segunda. Então, utilizando esse método completamento de quadrado, que a gente vai começar segunda-feira, ele chegou à expressão, em uma expressão para x, em que x
ou seja, o valor que faz com que o y seja zero é menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o coeficiente a, beleza? Então, veja, tudo que a gente vai conversar hoje vai girar em torno dessa bichinha conhecida como sendo fórmula de Bhaskara. Por que você está falando sobre isso, professor? Eu preciso falar sobre o básico, eu preciso conversar aqui, certo? Eu tenho recebido algumas mensagens, né, para que essas aulas ao vivo da gente sejam um pouco mais lentas. Eles disseram que eu estou correndo muito, que eu estou, né, falando muita coisa. Então, pediram para ser um pouco mais devagar para todo mundo compreender. Então, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa fórmula de Bhaskara. Vamos conversar um pouquinho sobre como aplicar essa fórmula de Bhaskara, mas o centro dessa fórmula de Bhaskara está exatamente aqui no delta. O delta, né, que a gente encontra através de b ao quadrado menos 4ac, vamos dizer assim, quem manda na natureza da raiz. Então, se o delta for positivo, a gente tem um tipo de raiz. Se o delta for negativo, outro tipo. Se o delta for igual a zero, outro tipo. E assim por diante. Então, a gente vai começar conversando um pouco sobre esse delta, sobre esse discriminante. Chegou o momento da pamonha, viu? Dá para escutar? Dá? Dá para escutar? Pamonha, pamonha, pamonha. Essa é a versão da aula da rede. Pamonha, pamonha, pamonha. Eita. Deu foi fome. É salgado? Eu sei lá. Eu nunca comprei essa pamonha, não. Eita. Eita, resenha, vixe Maria. Bom, então já tem salgado, vixe Maria. Eita, galera, aceita cartão. Bom, galera, então vamos lá. Não, Marina não comprou, viu, Daniel? Marina não comprou. Ei, galera, seguinte, então, voltando aqui para nossa conversa, depois da pamonha ter passado, né? Então, ó, quem vai mandar, vamos determinar o que acontece aqui é realmente o delta, tá certo? Só para a gente lembrar, eu preciso lembrar isso aqui com vocês, para a gente prosseguir. Quando o delta é positivo, olha o que é que vai acontecer. O delta sendo positivo, na hora da gente obter a raiz, veja que o que está dentro da raiz aqui, ó, não tem uma raiz aqui, ó. Na hora da gente obter essa raiz de um número positivo existe. Por exemplo, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4. Então, na hora que o delta é positivo, a gente vai ter uma raiz que é real. Somar com essa raiz ou subtrair essa raiz vai produzir vai produzir resultados diferentes. Então, quando delta é positivo, eu vou ter duas raízes. Duas raízes, só que essas duas raízes são reais e, além de serem reais, elas são distintas. Então, só para lembrar vocês os conceitos básicos, eu sei que vocês já sabem disso, mas eu estou lembrando isso aqui porque a gente vai utilizar já já. Então, quando delta for positivo, a gente vai conseguir calcular essa raiz quadrada que está aqui na forma de Bhaskara, e por a gente conseguir calcular essa raiz quadrada, somar com a raiz e subtrair a raiz, produz dois resultados diferentes. Então, duas raízes reais e distintas. No entanto, pessoal, se esse delta for zero, o que é que vai acontecer? Raiz quadrada de zero é zero. E quando a gente for calcular essa raiz aqui, ela vai dar zero. Raiz quadrada de zero é zero. Somar com zero e subtrair zero é a mesma coisa. Então, quando a gente tiver o delta igual a zero, o que é que vai acontecer? Com delta igual a zero, a gente tem duas raízes. Só que essas duas raízes vão ser reais, concordo que vão ser reais, só que elas são iguais. Por elas serem iguais, a gente não percebe o fato de existirem duas raízes reais. A gente acaba percebendo que só existe uma raiz, né? Então, a gente acaba dizendo que tem uma raiz dupla. Então, uma raiz dupla. Como assim, professor, uma raiz dupla?
não são raízes diferentes, são raízes iguais. Como elas são iguais, o que você percebe é como se fosse uma só. Eu sei que são duas raízes reais iguais, mas dois números iguais, para você é uma coisa só. Eu não vou dizer, eu tenho duas coisas, eu tenho 3 e tenho 3. Não, 3 e 3 é a mesma coisa, você tem só o 3. Então, na verdade, na prática, acaba que essa raiz passa a ser uma única raiz, e a gente diz que essa raiz é dupla, ou seja, de multiplicidade 2. Ela aparece duas vezes, mas é uma coisa só, ok? E, finalmente, quando o delta for negativo, lembrar que quando o delta for negativo, o que é que vai acontecer? Raiz quadrada de um número negativo não está nos números reais. Quando eu vier para cá, que for calcular essa raiz quadrada, e essa raiz quadrada aqui for de um número negativo, raiz quadrada do número negativo está em números complexos. Se está nos números complexos, isso não cai no Enem. Se não cai no Enem, não adianta para a gente. Então, quando o delta for negativo, quando o delta for menor do que zero, as duas raízes que existem são raízes complexas, de números complexos. E como são complexas, não interessam para a gente, elas são complexas conjugadas. Mas, como eu falei para vocês, complexo não cai no Enem. Então, como não cai no Enem, a gente não vai ficar com essa raiz. Para a gente, o efeito daqui é não tem raiz real. Não tem raiz real. Ou seja, pessoal, o que é que interessa para a gente aqui? Interessa o seguinte: se o delta for positivo, a gente tem duas raízes reais. Se o delta for zero, só tem uma raiz real dupla, né? Se o delta for negativo, não tem raiz real, só tem raiz complexa. Meu amigo, tem comentário com força aqui. Deixa eu ver se é só da pamonha. É só da pamonha. Eita, queria ser tão disciplinado como esse cara da pamonha, sempre no mesmo horário. Ele é periódico, antes precisa montar a função trigonométrica do carro da pamonha. Eita, cai fora. Bom, pessoal, então, só relembrando, só recapitulando, se o delta for positivo, duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, duas raízes reais iguais, ou seja, uma raiz real dupla. Se o delta for negativo, duas raízes complexas, ou seja, para a gente, nenhuma raiz real. Então, duas raízes quando delta é maior do que zero, uma raiz quando delta é igual a zero e nenhuma raiz quando delta é negativo, perfeito? Isso quando falamos dos reais. Ok, professor, então, anotado, pego aí, já está de boa, consegui lembrar esse negócio aí das antigas geral, consegui lembrar. Professor, qual é o efeito gráfico disso? Ou seja, falando em gráficos, como é que eu olho para um gráfico e sei o que está acontecendo com o delta, com o discriminante da minha função? Então, vamos lá, dar uma olhadinha o que acontece com o delta olhando para o gráfico. Então, vamos lá, pessoal. Veja só, se o delta for positivo, como a gente conversou, a gente viu que tem duas raízes reais distintas, né? Distintas. Professor, qual o efeito disso no gráfico? Em se tratando de gráfico, pessoal, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que se a tua função tem duas raízes reais distintas, você vai perceber que a tua função vai tocar duas vezes no eixo X. Lembra que ontem nós falamos sobre tocar no eixo Y. Hoje a gente está falando sobre tocar no eixo X. Então, quando é que eu sei que um delta é positivo? Quando você percebe que a tua parábola toca no eixo X duas vezes. Veja, esse valor aqui faz com que o y seja zero, e esse valor de x aqui também faz com que o y seja zero. Então, isso aqui é a primeira raiz, x1, e essa é a segunda raiz, x2. Esse x aqui em específico faz com que o y seja zero. Esse x também faz com que o y seja zero. Então, são dois valores distintos, são dois valores reais e distintos que fazem com que o y seja zero. Veja que o y0 é exatamente aqui sobre o eixo x. Portanto, pessoal, esses dois valores aqui são chamados de raízes. Essas são as duas raízes da função do segundo grau. O que é uma raiz de uma função de segundo grau? É o valor de x que faz com que o y seja zero. Veja que aqui eu também tenho uma raiz, eu aqui também tenho outra raiz, tá certo? Essas duas aqui são raízes. E como é que eu sei que elas são raízes? Porque elas fazem com que o y seja zero. Elas são os valores de x que fazem com que o y seja zero. Professor, como é que você sabe que o y é zero? Porque a gente sabe que o valor do eixo y
aqui em cima é positivo, aqui embaixo é negativo, e sobre o eixo x vale zero. Então, a gente diz que quem está aqui sobre o eixo x tem o seu y dando zero. A gente sabe que aqui para cima é positivo, aqui para baixo é negativo, mas sobre o eixo x a gente tem o y sendo zero. Portanto, pessoal, quem são as raízes? São os valores de x que fazem com que o y seja zero, ou seja, são os lugares em que o gráfico, a parábola, toca o eixo x, ok, pessoal? Então, nesse caso, a gente tem aqui, né, o gráfico tocando duas vezes no eixo x. Isso indica que são duas raízes reais e distintas, ok? Mariana está pedindo para repetir, o celular travou na hora da explicação do gráfico. Vamos lá, repetir. Olha só, Mari. É o seguinte, Mari. Como a gente conversou, Mari, o que é uma raiz? Uma raiz é o valor de x que faz com que o y seja zero. O eixo y é esse aqui que está em pé. Aqui em cima ele é positivo, aqui embaixo ele é negativo. Mas aqui, exatamente sobre o eixo x, o valor de y é zero, ok? Então, veja, acompanhe o azulzinho do gráfico. O gráfico toca o eixo y aqui, e nesse ponto que eu chamei de x1, nós temos o valor de x que faz com que o y seja zero. A altura desse gráfico aqui é zero. Já aqui, nesse ponto x2, nós temos um outro ponto em que ela toca o eixo x, e nesse lugar aqui, o que é que está acontecendo? O y também é zero. Como x1 é o valor de x que fez o y ser zero, e x2 é o valor de x também, um valor diferente de x, para que o y seja zero, a gente tem duas raízes reais e distintas, são diferentes. Veja, essa daqui é diferente dessa daqui, ok? Por quê? Porque dois valores de x diferentes fazem com que o y seja zero. Esse é o conceito de raiz que a gente viu lá no início. Do mesmo modo, aqui em cima o y é positivo, aqui embaixo o y é negativo, e exatamente sobre o eixo x, nós temos o y sendo zero. Nesse local aqui, a gente tem a primeira raiz, o primeiro valor de x que faz com que o y seja zero, e aqui a gente tem a segunda raiz, o segundo valor de x que faz com que o y seja zero, ok? O fato desse gráfico, dessa parábola, estar tocando o x em dois lugares, nos indica que essas são duas raízes reais e distintas, e as raízes só são duas reais e distintas quando o delta é positivo, quando o delta é maior do que zero. Então, quando você olhar para um gráfico desse, e você perceber que esse gráfico toca duas vezes no eixo x, você tem a responsabilidade, você tem o dever de saber que o delta é positivo. Sempre que o delta for positivo, eu tenho duas raízes reais distintas, e o efeito disso no gráfico é ver que o gráfico está tocando duas vezes no eixo x. Então, quando um gráfico toca duas vezes no eixo x, a gente diz que o delta é positivo, tá certo, pessoal? Então, estou relembrando com vocês alguns conceitos. Estou relembrando com vocês alguns conceitos básicos, e eu preciso que vocês saibam esses conceitos básicos para a gente poder chegar no avançado. Essa semana eu estou forrando a cama, essa semana eu estou construindo o alicerce. Na próxima semana eu começo as técnicas para acelerar esse processo. Mas eu preciso ter esse básicozão, né, cheio aí na cabeça de vocês, ok? Vamos agora analisar o fato de delta ser igual a zero, ok? Vamos lá. Professor, como é, né, qual o efeito do delta ser igual a zero? Vamos lá. Quando delta é igual a zero, a gente viu que delta é igual a zero faz com que nós temos uma raiz real dupla. Uma raiz real de multiplicidade 2, ou seja, dupla. A mesma raiz aparece duas vezes, mas o efeito para a gente é uma só raiz. A gente só vê uma raiz. O que importa é o que a gente está vendo no Enem. Não é o que a gente fica filosofando, não, é o que está vendo. Então, para o Enem, existe, né, o fato de delta ser zero, e quando delta é zero no Enem, a gente tem uma única raiz, ok, pessoal? Então, quando delta for zero, a gente tem uma única raiz. Como é que fica, então, o gráfico, professor, do delta sendo zero? Ele pode ficar assim, pessoal, tá certo? Tocando uma única vez aqui, nem tocou, né, velho? Deixa eu descer mais um pouquinho. Ele pode tocar uma única vez aqui, certo? Desenho feio, miserável. Tá parecendo uma função doida aí.
Opa, pronto. Ou ele pode tocar uma única vez aqui. Pá, pronto, ficou mais ou menos, beleza. Show, 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 show. Veja, qual é o efeito visual, qual é o efeito no gráfico que a gente vai ter com delta igual a zero? Quando delta é igual a zero, ela vai tocar, a função vai tocar uma única vez no eixo x. Nesse caso, pessoal, a primeira raiz, que é x1, ela é exatamente igual a x2, porque são dois valores reais, né? Só que esses dois valores reais são iguais. Como eles são iguais, o efeito visual para a gente é ver uma única coisa. Para a gente só está vendo uma coisa. Então, no caso, a gente vai considerar como sendo uma única raiz, só que é uma raiz dupla. Ela aparece duas vezes. Aqui também, pessoal, tá vendo? Ó? O x1 é igual ao x2, as duas raízes são iguais, e o efeito visual do delta igual a zero é realmente a gente ter aí um único toque em relação ao eixo x. Ou seja, esse é o único valor da função que faz com que o y seja zero. Só para recapitular, só para lembrar aí com vocês, o y é positivo aqui em cima, o y é negativo aqui embaixo, e aqui sobre o eixo x, o y vale zero. Então, esse é o único valor de x que faz com que o y seja zero. Nesse caso, ele coincide com o vértice da função, né? Ó, o vértice da parábola. Então, o vértice da parábola está aqui, beleza? É o valor que toca o eixo x, é a própria raiz. Então, a primeira raiz é igual à segunda, que é igual ao vértice. Beleza, pessoal? Lembrando, o y é positivo aqui em cima, o y é negativo aqui embaixo, e aqui sobre o eixo x, nós temos o y dando igual a zero. Portanto, pessoal, o único valor de x que faz com que o y seja zero é esse aqui que está tocando o eixo x. Aqui, a primeira raiz é igual à segunda, que também é igual ao vértice da parábola. E a gente sabe, pessoal, que nesse caso aqui, todo mundo é a mesma coisa e faz com que o delta seja igual a zero, ok? Então, delta é igual a zero, faz com que a parábola toque uma única vez no eixo x. Esse é o efeito visual do delta igual a zero. Recapitulando, quando delta é positivo, ele toca duas vezes no eixo x. Quando delta é zero, toca uma única vez. Lucas pergunta, no caso, parece um hipérbole? Não, Lucas, parábola, continua sendo parábola. É dupla, mas com sebo 1 apenas, exatamente, Carlos. Anderson, eu estou entendendo tudo, mas são muitos gráficos. São muitos gráficos. Eu estou com medo de confundir. Fica tranquila, Mariana. Fica tranquila. Daqui a pouco eu faço uma revisão, eu coloco tudo junto, fica tranquila. Não dá para confundir, não. Daqui a pouco eu faço um apanhado de tudo que eu estou falando, tá certo? Então, quando o vértice toca o eixo x, a gente tem o y igual a zero. Exatamente, Daniel. Quando o vértice é o único ponto que toca o eixo x, aquele valor de x é que faz o y zerar. Então, o fato de tocar o eixo y faz o y zerar. Se ele toca duas vezes, o delta é igual a zero. Desculpa, peraí, recapitula. Se ele toca duas vezes, o delta é maior do que zero, o delta é positivo. Se ele toca uma única vez, é que o delta é igual a zero. Então, Daniel, toda vez que a parábola tocar o eixo x, no lugar onde ela está tocando o eixo x, o y é zero. O x pode ser, mas naquele momento a característica principal é que o y é zero. E se ele toca uma única vez, a única vez que ele toca é o vértice, e aquele vértice está fazendo com que o y seja zero. Beleza, Daniel? Então, exatamente isso aí que você está perguntando. Ok. Pronto. Agora vamos para o último caso, que seria o delta positivo. Vamos lá, deixa eu tentar, eu vou tentar colocar aqui nesse espaçozinho, para ficar as três numa só, certo? Então, vamos para o delta negativo, delta negativo. Delta negativo, vamos lembrar que a gente tem duas raízes reais complexas, ou seja, nenhuma raiz real, nenhuma raiz real. Vamos lá, lembrar do basicão aí, nenhuma raiz real, ok? Então, vamos-se embora construir aqui os gráficos para a gente ver o que acontece quando a gente tem o delta menor do que zero. Delta menor do que zero, as raízes são complexas. Se são complexas, a gente não tem essa visualização no plano real. Portanto, pessoal, a gente não vai ver
a parábola tocando, deixa eu só ajeitar aqui, a gente não vai ver a parábola tocando o eixo X. Por quê? Porque as raízes são complexas, e se elas são complexas, elas não estão no plano real. E se elas não estão no plano real, a gente não consegue visualizar. O plano que a gente visualiza os complexos é o plano de Argand-Gauss, que não é assunto do Enem e não vai cair no Enem. Ok, pessoal? Então, esquece o que é complexo, fica apenas com o que é real. Então, no que é real, como não existe raiz real para um delta negativo, eu não vejo ela tocando o eixo X. Isso quer dizer que a função nunca vai poder se anular, isso quer dizer que o y nunca vai poder ser zero. Só para lembrar vocês, vamos pegar aqui, ó. O y é positivo aqui em cima, o y é negativo aqui embaixo, e sobre o eixo x, ele é exatamente zero. Veja que ela não toca o eixo x, não tem como zerar, não tem como se anular. O y é positivo aqui em cima, o y é negativo aqui embaixo, veja que o y é zero exatamente aqui sobre o eixo x, e a gente não tem como zerar, não existe raiz, não existe valor de x que faz com que essa função zere, ok, pessoal? Então, estão aí as três situações. A gente tem aí o delta sendo positivo, o delta sendo negativo, e a gente tem também o delta sendo zero. Positivo, negativo e zero. Galera, por favor, printem essa tela, porque essa tela tá linda. Ela é um resumo show. Esse resumo aí é muito massa para vocês aí lembrarem das coisas depois. Então, aqui, ó. Delta positivo toca duas vezes no eixo X. Delta igual a zero, só toca uma. Delta negativo não toca nenhuma. Perfeito, pessoal? Agora, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu lembrar um pouquinho da aula de ontem. Será que vocês conseguem recapitular alguma coisinha da aula de ontem? Se eu perguntasse para vocês nesse primeiro gráfico aqui, o A é positivo ou negativo? A concavidade está voltada para cima ou para baixo? A concavidade está para baixo. Então, o A, nesse primeiro gráfico, é negativo. O B é positivo ou negativo? O B é positivo, porque quem toca o eixo Y é o ramo ascendente. O C é positivo ou negativo? O C é negativo, porque o ponto que toca o eixo Y está abaixo do eixo X. Então, o C é negativo. Isso aqui é uma revisãozinha da aula de ontem, viu, galera? E aqui? Aqui o A é positivo, porque a parábola está feliz, com a concavidade voltada para cima. Aqui, o B é negativo, porque quem está tocando o eixo Y é o ramo descendente. E aqui o C também é negativo, porque o ponto exato que toca o eixo Y está abaixo do eixo X. Estou relembrando a aula de ontem, tá certo, pessoal? Estou recapitulando aqui a aula de ontem, ok, pessoal? E aí, vamos embora. Para a gente prosseguir, aqui, o A é positivo, porque ela está feliz, com cavidade voltada para cima. O B é negativo, porque quem toca é o ramo descendente. E o C é positivo, porque o ponto exato em que ela toca está acima do eixo X. Aqui, nessa daqui, o que é que está acontecendo? A gente tem um A negativo, porque a concavidade está voltada para baixo. A gente tem um B positivo, porque quem toca o eixo Y é o ramo ascendente, né? A gente não está vendo, mas ele existe. Eu estou só prolongando. Quem vai tocar aqui embaixo. Então, quem está tocando é o ramo ascendente, B é positivo, e o C é negativo, porque o ponto em que ele toca o eixo Y está lá embaixo em relação ao eixo X. Para cá, o A é positivo, porque ela está feliz com a cavidade voltada para cima. O B é negativo, porque quem está tocando é o ramo descendente. E o C é positivo, porque o ponto de que ela toca está acima do eixo X. Aqui o A é negativo, porque ela está triste, né, com a cavidade voltada para baixo. O B é positivo, porque quem está tocando é o ramo ascendente. E o C é negativo, porque está tocando lá embaixo. Então, um resumozinho também aqui em relação à aula que a gente viu ontem. Deixa eu olhar aqui alguns comentários. Tem alguns comentários aqui. Vamos lá. Lívia pergunta: se o vértice que toca o eixo X coincidir com o caso de B igual a zero, e se o vértice que toca o eixo X coincidir com o caso de B igual a zero? Então, Lívia, o que é que está acontecendo? Se o B é igual a zero, quem toca o eixo Y é o vértice. Então, o vértice é o ponto de encontro tanto do eixo X quanto do eixo Y. Então, aquele vértice está exatamente na origem, está exatamente no meio, no centro mesmo, tá certo? Então, pode acontecer isso, e acontecendo isso, o que é que vai acontecer? Vai ficar ela simétrica em relação ao eixo Y. Deixa eu desenhar. Ela vai ficar simétrica em relação ao eixo Y. Então, abrindo um parênteses aqui, Lívia, respondendo a sua pergunta, o que é que vai acontecer? Ó, tá vendo esse gráficozinho verde que eu estou colocando aqui, Lívia?
Olha só, Lívia. Vai ficar assim, ó. Ou ela fica virada aqui para cima, ou ela fica virada para baixo. Nesse caso, o que está acontecendo, Lívia? O ponto de encontro dela com o eixo X e com o eixo Y é o vértice. Então, o vértice é exatamente a origem do sistema. Nesse caso aqui, Lívia, tanto o B é zero, quanto o delta também é zero, tá certo, Lívia? Por quê? Porque aqui o delta é zero porque ela toca uma única vez no eixo X, e o B é zero porque o lugar que ela toca o eixo Y é exatamente o vértice. Então, sua pergunta está respondida aqui, viu, Lívia? Dá para ver direitinho aí, Lívia? Conseguiu ver aí a sua resposta? Beleza, né, Lívia? Show. Verdade, Bruno. Então dá certo, né? Bruno e Daniel, vejam que dá certo, beleza? Graças a Deus, tá tudo fresco no Kengo. O Lucas está dizendo aqui, tá tudo no Kengo. O Carlos tá comentando, tá lindo para printar. Printa, 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 printa e posta, meu irmão. Posta no Instagram, meu irmão. Marca o cara, velho. Marca Anderson Underline Gleiton. Posta lá no Instagram, meu irmão, doido. Cadê você, bicho, no Instagram, doido? Posta aí nos stories, meu irmão. Bota aí Anderson Underline. Eu vou até digitar aqui, ó. Anderson Underline Gleiton. Meu irmão, doido. Cadê você, meu irmão? Ajuda aí o cara, velho. Lívia tá dizendo fazer bumerangue. Faz mesmo, faz, meu irmão. Faz, me menciona, meu irmão. Olha, veja pelo lado bom. Veja pelo lado bom. Vocês vão postar, mencionar. Eu também vou postar vocês. E vocês vão ganhar arrobas. Ixi, Maria. Rapaz. Vamos lá. Sérgio comentou. Na segunda coluna, segunda linha, o C não é zero. Na segunda linha, na segunda coluna, segunda linha. Vamos lá. Segunda coluna, segunda linha. O C não é zero? Não, Sérgio. O C não é zero porque C é exatamente o local em que a parábola toca o eixo Y. Veja que ela não está tocando no zero. Aqui, ó. Não tem nenhuma parábola passando por aqui, não. Então, o C não é zero. O C é o lugar onde a parábola toca o eixo Y. Veja que ela vai tocar o eixo Y aqui embaixo. Então, o C é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui não é zero, esse valor aqui é negativo, tá certo? Não tem nenhum desenho aqui com C zero. Por quê? Porque para C ser zero, é necessário que a parábola toque o eixo Y exatamente no zero, ou seja, é necessário que ela passe por aqui, pela origem, tá certo? Então, não está acontecendo. Beleza? Nesse caso aqui sim, o C é zero. Por quê? Porque a parábola está tocando o eixo Y exatamente no zero. Aqui sim, o C é zero, beleza? Então, esse sim, o C é zero. O C é exatamente o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Nesse caso, o ponto exato que ela toca o eixo Y é zero aí, tá certo? Pronto, pessoal. Devidamente printado, posso prosseguir, né? Posso prosseguir, vamos prosseguir, ok? Pronto, pessoal, então, acho que vocês pegaram direitinho aí, acho que vocês viram esses gráficos todos aí, vai demorar um tempo para a gente internalizar, mas eu vou voltar para um exemplo que a gente viu ontem, que a gente conversou ontem, e queria comentar uma coisinha com vocês. Então, vamos lá? Comentar uma besteirinha aqui com vocês. Olha só, essa questão que a gente não vai resolver agora, tenha calma que a gente resolve, mas não é agora. Essa questão é uma questão legal, interessante, e muita gente teve muito trabalho nessa questão. Mas a solução para essa questão é muito simples, bicho. Por que ela é simples? Porque não demanda muita conta nem muito raciocínio. Demanda apenas um reconhecimento do que é essa parábola. Então, veja, essa taça, ela tem um formato parabólico e a gente consegue perceber que esse formato parabólico toca quantas vezes, pessoal, no eixo X? Só toca uma vez. Como ela só toca uma vez, a gente tem a obrigação de perceber e de saber que nessa função aqui nós temos o delta igual a zero. Por que, professor? Porque quando delta é igual a zero, a gente sabe que a gente tem uma única vez a parábola tocando o eixo X. Então, eu quero que vocês batam o olho no gráfico e vocês já saibam o que acontece com o delta. Por incrível que pareça, pessoal, essa questão no Enem se resolvia dessa maneira. Ele fornecia a função, ele dizia, a função é ax², bx e c,
Aí ele dizia, qual é o valor de C? Como é que você resolvia? Colocava isso aí, exatamente igual a zero. Então, esse delta igual a zero resolvia o problema. Quando a gente não conhece, não lembra dessas coisas, o tempo de resolução vai aumentando. Por isso que eu estou conversando com vocês. Vamos para os comentários. Biscoiteiro, rapaz. Meu Deus do céu. Marketing é tudo. Mas você merece. Obrigado, Marcela. Obrigado, tá vendo? Obrigado, Marcela. Você é show. Obrigado, viu, Marcela? Obrigado. Alice, bem blogueirinho. Tem que fazer a média ali. Ana, esse Anderson, Lucas, arroba. Merece demais. Anderson é super competente. Pode... Tá aí, Carlos, merece demais. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eita. Esse povo é resenha, viu? Eita, povo resenha miserável. Então, galera, veja que esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês seria resolvido de maneira muito simples, apenas colocando delta igual a zero. Então, a gente precisa reconhecer, né, o fato do delta ser positivo, delta ser negativo e assim por diante. Quando a gente reconhece esse delta, quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente pode acelerar esse processo de resolução. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Já que a gente viu, né, como se comporta o delta, já que a gente viu como esse negócio funciona, viu falar sobre as raízes, eu quero rapidamente aqui calcular algumas raízes, e assim que a gente calcular algumas raízes, eu queria que a gente fizesse alguns exemplos, resolvesse algumas questões. Como eu falei para vocês, a aula de hoje realmente é básica, a aula de hoje realmente é chatinha. Essas aulas que a gente está fazendo aqui realmente são para construir a base da gente. Eu não posso avançar sem ter a base. Então, por isso que eu estou conversando com vocês. E aí eu pergunto a vocês, o que fazer para resolver uma equação desse tipo? Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Existem várias técnicas, existem várias maneiras de resolver isso de uma maneira bem rápida, vapt-vupt, mas eu não estou interessado nesse momento em conversar sobre elas. Isso a gente vai conversar nas próximas aulas. A gente vai conversar sobre soma e produto, vai começar a conversar sobre completamente de quadrado, mas nesse momento eu quero frisar em Bhaskara. Primeiro passo, pessoal, para você encontrar as raízes, quando eu pergunto para vocês quais são as raízes, quem são as raízes dessa função, ou seja, quem são os valores de x que vão fazer com que o y dessa função seja zero. Como é que eu faço para encontrar os valores de x que vão tornar essa função zero? Pois é, o primeiro passo é calcular o delta, como a gente vem conversando. Professor, e como é que eu faço para calcular esse delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá, professor, quem é o a, quem é o b e quem é o c? Vamos lembrar. Toda função do segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a dessa função é 1, porque é o que fica multiplicando x ao quadrado, 1x ao quadrado. O b dessa função é menos 5, porque é o que fica multiplicando o x, ó, menos 5. E o c dessa função é 6, tá? Aqui, ó, o c dessa função é 6. Então, o nosso delta vai ser igual a b ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a da gente é 1, e o c da gente é 6. Então, o nosso delta vai ser menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 6 dá menos 24. Então, o nosso delta aqui vai dar exatamente 1. Veja que o delta dando exatamente 1, pessoal, a gente sabe que vão existir duas raízes reais, porque quando delta é positivo, a gente tem duas raízes reais e distintas, diferentes, certo, pessoal? Então, primeiro passo para a gente aqui é calcular o delta. Uma vez que a gente calcula o delta, a gente entende se vale a pena prosseguir ou não. Já calculamos, vimos que o delta é positivo, vimos que vão ser duas raízes reais e distintas. E quem são essas raízes reais e distintas? Vamos lá. X vai ser igual a menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a. A gente está lembrando aqui a vocês
a fórmula de Bhaskara, tá certo, pessoal? Então, preciso dessa fórmula de Bhaskara para resolver as questões de hoje. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Simbora. Menos o coeficiente B, veja que B está dando menos 5, então, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, delta é 1, raiz de 1, tudo isso dividido por 2A. O A é 1, 2 vezes 1. Então, ficamos com menos 5 dá mais 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Aqui eu gero duas respostas, tá certo? A primeira resposta seria o x1. O meu x1 é 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6, sobre 2 dá 3. E a segunda resposta é 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4, sobre 2 dá 2. Então, as duas raízes, ou seja, os dois valores que fazem com que a função se anule, cheguem em zero, são 2 e 3. Se eu fosse esboçar o gráfico dessa função para vocês, vamos lá tentar construir. Veja, ontem vocês me pediram para tentar construir o gráfico. Hoje eu posso construir já, porque a gente entende como funciona esse gráfico. Vamos tentar construir aqui. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o A é positivo. Como o A é positivo, a concavidade está voltada para cima. Segunda coisa, o B é negativo. Então, quem toca o eixo Y é o ramo descendente. Terceira coisa, o C é 6. Então, ela toca exatamente no 6. Então, vamos lá. O ramo descendente vem, toca no 6. Então, esse valor aqui é o 6. Quem toca é o ramo descendente, toca exatamente no 6. Além de tocar exatamente no 6, ela toca o eixo Y, o X, em dois lugares. Por que ela toca em dois lugares? Porque o delta é positivo. E quem são esses dois lugares? As duas raízes. Uma das raízes é 2 e a outra é 3. Então, esse gráfico que eu acabei de desenhar para vocês é o gráfico dessa função. Veja, concavidade voltada para cima, porque o E é positivo. Ramo descendente tocando o eixo Y, porque o B é negativo. Como o C é 6, ela toca exatamente no número 6, e ela ainda toca duas vezes no eixo X, porque uma das raízes é 2 e a outra é 3. Olha como é importante saber tudo isso que a gente vem conversando. Olha como é importante saber isso que a gente conversou segunda-feira, conversou terça-feira, conversou quarta-feira. Veja, a Lucas, tá vendo? A Lucas comentou agora. Agora que eu entendi o 6, tá vendo? Agora que eu entendi. Então, Lucas, é bom a gente ir devagarzinho, é bom a gente ir mostrando que vocês conseguem associar as coisas que a gente vem conversando aí nos dias anteriores. Beleza, Lucas? Então, tá aí para vocês. Mostrei um exemplo. Gostaria que vocês printassem esse exemplo aí para a gente prosseguir. Eu tenho mais dois exemplos antes de começar as questões. Então, mais dois exemplos para a gente ir para a gente passar para as questões, ok? Alan comentou, porque poderia ter dado o gráfico para acharmos a função. Alan, eu só vou fazer questões de dado o gráfico encontrar a função quando eu entender a forma fatorada dessa função. Eu não sei exatamente qual é o dia, mas eu posso olhar aqui. A forma fatorada da função, eu acho que é semana que vem. Quando eu falar dessa forma fatorada, Alan, aí você vai perceber que a gente vai acelerar muito o processo e a gente vai encontrar de uma maneira super rápida, sabe, Alan? Mas, por enquanto, eu não vou fazer questões desse estilo, Alan, exatamente porque a gente não sabe dessa forma fatorada. Eu vou olhar aqui no cronograma da gente quando é a forma fatorada. A forma fatorada da função é dia 4 de junho. Então, é quinta-feira que vem, daqui a uma semana. Então, daqui a uma semana, a gente vai resolver questões desse estilo que você está dizendo. Dá o gráfico e, a partir do gráfico, a gente consegue perceber quem é o formato, tá certo? Daniel, agora que eu entendi a forma de Bhaskara, nunca tive uma boa base de matemática. Dá para resolver x de vértice, y vértice também, soma produto. Dá para fazer um bocado de coisa, Carlos. A gente vai falar sobre tudo isso um pouquinho mais à frente. Por enquanto, eu estou fazendo a cama, estou fazendo o básico, mas a gente vai conversar, viu, Carlos? Não se preocupe, não vai falar. Se eu não me engano, a aula de amanhã é sobre soma e produto. Como encontrar as raízes através de soma e produto, tá certo? Calma que a gente chega lá. Então, por enquanto, pessoal, vocês perceberam aí, né? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Posso colocar outro exemplo? São 3 exemplos hoje, ok, pessoal? São 3 exemplos. Próximo exemplo agora. Vamos embora para o próximo exemplo. Simbora aqui mostrar para vocês o próximo exemplo, ok? Vamos lá. Próximo exemplo aqui para vocês. Simbora. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá.
Próximo exemplo. A função que eu vou trabalhar agora é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, ok? Como é que eu faço para encontrar as raízes? Quem são as raízes dessa função? Ou seja, quais são os valores de x que vão fazer com que essa função zere, com que o y zere? Como é que eu faço para encontrar? O primeiro passo é fazer o delta. Como é que eu faço o delta? B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Ok, pessoal. Mas quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Então, vamos colocar aqui. O A vale 1, que o A é exatamente o que fica multiplicando o x quadrado. O B vale menos 4, que é o que está aqui, ó. E o C vale 4. Ok, pessoal? Tranquilo. Então, nosso delta vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Eu coloquei aqui, ó, B menos 4 no lugar dele, coloquei o A valendo 1, coloquei o C valendo 4. Isso aqui é um vezes. Deixa eu só ajeitar aqui para não pensar que é menos. É vezes. Vezes 4, ok? Então, o delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Vezes 4 dá 16. Ixi, Maria. Deu 16 menos 16. E 16 menos 16 é 0. Vixe, o delta deu 0, ó. Se o delta deu 0, o que é que vai acontecer? O delta dando 0, a gente sabe que aqui é uma raiz real dupla, né? Então, uma raiz, é uma raiz real, só que ela é dupla, uma raiz real dupla. Perfeito, pessoal? Então, quando delta é igual a 0, a gente tem uma raiz real dupla. Tá, professor, e agora o que é que eu faço? E aí a gente prossegue. Como é que a gente faz agora para encontrar o x? Lembra, o x vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, vamos lá. Ficamos com menos o coeficiente de b, só que b é menos 4, né? Então, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 0, tudo isso dividido por 2 vezes a, só que o a é 1, então 2 vezes 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 4, ou seja, mais 4, mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2. Aqui, nós vamos ter duas respostas. A primeira, x1, vai ser igual a 4 mais 0 sobre 2, que vai ser 4 mais 0, 4. Sobre 2 dá 2. E a segunda resposta vai ser 4 menos 0 sobre 2. 4 menos 0 é 4, sobre 2 dá 2. Então, veja que as duas raízes são iguais. Veja que o x1 é igual ao x2, que é igual a 2. Portanto, pessoal, como é que ficaria isso no gráfico? Como é que eu representaria isso no gráfico? Vamos tentar mostrar isso no gráfico para vocês. No gráfico, eu vou esboçar agora, eu vou desenhar isso aí no gráfico para vocês, utilizando os conceitos que a gente sabe, que a gente aprendeu durante a semana aí para esboçar esse gráfico aí. Vamos lá. Primeira coisa, o A é positivo. Como A é positivo, com cavidade voltada para cima. O B é negativo. Quem toca é o ramo descendente. Quem toca o eixo Y é o ramo descendente. O C é 4, então ela toca exatamente no ponto igual a 4. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai vir, descer, tocar uma vez e subir. Lembra que ela só toca uma vez porque o delta é igual a 0. Quando delta é igual a 0, só toca uma vez. Então é o seguinte, ó, com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Ramo descendente tocando o eixo Y, porque o B é negativo. O C é exatamente igual a 4, então o 4 vem para cá, porque o C é exatamente o lugar onde ela toca o eixo Y. E como o delta é 0, então ela só toca uma vez. E ela toca exatamente no número 2, porque as raízes são 2. Então, como as duas raízes são iguais, como o valor de x que faz com que o y seja 0 é 2, então ela toca no 2. Ela só toca uma vez porque o delta é igual a 0. Então, esse é o gráfico dessa função. A gente consegue representar o gráfico dessa função a partir disso. A gente sabe o seguinte, como delta é igual a 0, ela só toca uma vez. Como C é igual a 4, ela toca exatamente no eixo Y, no 4. E como B é negativo, o ramo descendente é que toca o eixo Y. Como A é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, veja que nesses exemplos eu estou reunindo todo o conceito que a gente viu até agora. Beleza? Daniel pergunta vértice. Exatamente, Daniel. Veja que esse vértice aí, o valor que está aí é exatamente o vértice da parábola, ok? Quando delta é igual a 0, quem toca no eixo X é exatamente o vértice da parábola. Edson comentou, o vértice é exatamente a raiz. Exatamente isso.
Ana está perguntando se nesse caso o B fosse positivo, o vértice seria na parte do x negativo, na parte negativa. Deixa eu voltar aqui para o exemplo. Olha, se o B fosse exatamente. Olha que pergunta massa. Adorei a pergunta, adorei a pergunta. Ela perguntou o seguinte, professor, se o B fosse positivo, quem tinha que tocar o eixo Y era o ramo ascendente. E para tocar o ramo ascendente, ela tinha que tocar aqui para depois tocar aqui. Ou seja, para o ramo ascendente tocar aqui, o vértice teria que estar para o lado de cá. Exatamente. Perfeita a pergunta. Perfeita, perfeita. Então, o vértice estaria do lado negativo de x. Eita, que pergunta massa. Se o A fosse negativo, aí ela estava com a concavidade voltada para baixo. E se o B fosse negativo, aqui no caso, se ela tivesse voltada para baixo, o B seria negativo, porque o ramo descendente tocava, agora o A seria negativo, porque a concavidade voltada para baixo. Cara, que pergunta massa. Respondida a pergunta, exatamente isso que você fez. Ana, exatamente isso que você perguntou, Ana. Perfeito, perfeito. Isabela comentou tudo para mim. Tudo para mim o que, Isabela? Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Isabela é chique. Daniel, quase 9 horas. 9 horas. Ixi, é mesmo, né, Daniel? Quase 9 horas. Eu não consegui chegar ainda nas questões. Mas assim, bicho, eu tenho que falar o básico com vocês. Eu tenho que mostrar o básico. Eu não posso correr e deixar você descoberto no básico, não. Lá na frente eu vou precisar do básico e aí a gente se engancha. Isabela, tô entendendo, tô entendendo. Coisa boa, Isabela. Coisa boa que você tá entendendo, Isabela. Fala, Lucas. Fala, Lucas. Mete bronca. Então, vou aqui já tirar, vou apagar. Todo mundo tirou print, né? Porque eu já apaguei, viu? Apaguei aqui. Se alguém não tirou print, pelo amor de Deus, ai Jesus. Eita, Vanessa está dizendo, repeta a última. Eita, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Repetir a última. Repetindo a última. Vamos lá. Vanessa, é o seguinte, Vanessa. Para encontrar as raízes, eu preciso fazer o delta. Fiz o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Peguei o valor de B, coloquei aqui, peguei o valor de A, coloquei aqui, peguei o valor de A, coloquei aqui, peguei o valor de C, coloquei aqui. Calculei o delta deu zero. Quando o delta dá zero, o que acontece? As duas raízes são iguais. A gente fica com uma única raiz e o gráfico toca uma única vez no eixo X. Para encontrar a raiz, eu tenho que fazer menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, coloquei o valor de B aqui, coloquei o valor de delta aqui, coloquei o valor de A aqui. Fazendo as contas, a gente ficou com 4 mais ou menos 0 sobre 2. A primeira raiz é 2 e a segunda é 2. Afinal, elas devem ser iguais, porque o delta é 0. Então, isso quer dizer que a parábola toca no eixo x exatamente no valor de 2. Ou seja, 2 é o valor de x que faz com que o y seja 0. Aí, para desenhar essa parábola, eu tive que recorrer a quando A é positivo, concavidade voltada para cima. Quando B é negativo, quem toca o eixo y é o ramo descendente. Quando C é igual a 4, ela toca o eixo y exatamente no 4. Por isso que eu fiz, ó, ramo descendente tocando o eixo y. Veja que quem toca o eixo y aqui é o ramo descendente, então ramo descendente tocando o eixo y, toca exatamente no valor 4, e aqui no eixo x toca exatamente no 2, porque quem toca não é a raiz, se a raiz é 2, o lugar que ela toca o eixo x é 2. Só para fechar aqui com vocês, só para ver se vocês perceberam, né? Ó, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? O C é o lugar que a parábola toca o eixo y. E as raízes são os lugares que ela toca o eixo x. Então, o eixo x é tocado pelas raízes e o eixo y é tocado pelo C, beleza? Lucas pergunta, como o B é menos 4, eu pensava que a reta ficava mais aberta. No caso, em y, ia ser puxado mais para a esquerda. Ah, entendi, beleza agora. É porque o B, Lucas, diz só quem toca, se é o ramo descendente ou se é o ramo ascendente. Quem abre ela ou fecha ela é o A. Lembra que é o A que fecha ou abre ela, tá certo? Quem abre ou fecha a parábola é o A, não é o B. O B só diz se é o ramo descendente, o ramo ascendente ou o vértice, ok? Professor, tem questão desse tipo no material para resolver a função e montar o gráfico para fixar? Isabela, tem questões que você precisa resolver a função. Agora, a montagem do gráfico que eu faço
para que fique mais simples vocês perceberem, porque nas questões de você encontrar a função pelo gráfico, você precisa saber isso. Eu estou construindo a base, eu sei que vocês estão agoniados para chegar nas questões, eu sei que vocês estão agoniados para chegar lá, mas eu não consigo chegar lá se eu não mostrar esse passo a passo, tá certo, Isabela? Então, sustenta um pouquinho, que eu estou mostrando esse passo a passo, e daqui a pouco a gente chega lá. Quando eu digo daqui a pouco, é semana que vem. Então, semana que vem, a gente chega nesse tipo de questão. Ok, Isabela? Fala, Ana. Ana comentou aqui, prof, não terminou. Mete bronca, Ana. Diz aí, quer que manda? Eu vou apagar agora para ir para o próximo exemplo, ok? Estou apagando aqui para a gente ir para o próximo exemplo. Fala, Ana. Seriam boas questões com os gráficos, apenas para a gente analisar, sabe? A gente chega lá, Ana. Eu preparei aqui para que a gente chega lá. Para que a gente chega lá. Tem um monte de exemplo hoje. Só não sei se vai dar tempo, porque a gente já vai 1 hora de aula e eu não cheguei nem na metade do que eu queria falar. Mas beleza. Vamos embora. Vamos outro exemplo aqui. Outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui, ok? Vamos lá. Outro exemplo aqui para vocês. Simbora. Beleza, vamos lá. Y é igual a x quadrado. Vamos lá. Vamos preencher aqui esse danado. Vou botar aqui um 5. Aí quando eu levar para o B quadrado lá, vai dar 25. Aí vai ser menos 4AC. Aí aqui eu boto um 10. Pronto, acho que agora dá certo. Olha que coisa linda, vamos embora. Quais são as raízes dessa danada aqui? Bora. Meu delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Meu delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Pessoal, foi rápido ou eu posso continuar? Alguém não entendeu eu fazendo o delta aqui? Ou todo mundo entendeu? Posso prosseguir? Pode continuar? Tá de boa? Mete bronca. Então vamos lá. Continuando. Quem vai ser meu delta aqui? Meu delta vai ser menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. Vezes 10, 40. Menos 40. Então, meu delta deu quanto aqui, pessoal? Menos 15. Vixe Maria. Um delta menos 15 indica o quê, pessoal? Delta negativo. Se o delta é negativo, a gente sabe que não tem raiz real. Não existe raiz real. Então, se não existe raiz real, nem adianta, porque o que existe aqui é complexo. E se o que existe aqui é complexo, nem adianta ir atrás. Não adianta ir atrás, porque a gente sabe que ela não vai tocar o eixo X. A gente não vai encontrar valores reais. Então, como é que eu faço para esboçar esse gráfico? Como é que eu mostro aqui para vocês como se comporta essa função aqui, o gráfico dessa parábola? Como é que a gente faz para desenhar esse gráfico? Vamos lá. Como A é positivo, a concavidade está voltada para cima. Como B é negativo, quem toca o eixo Y é o ramo descendente. Como C é 10, ela toca no 10. Só que o delta é negativo, então não tem raiz real. Então ela não toca o eixo X. Então ela faz isso, ó. Essa função faz isso, ó. Essa função feia miserável. Então essa parábola faz isso. Ó, quem toca o eixo Y é o ramo descendente, porque o E é negativo. Ela tem a concavidade voltada para cima, porque o E é positivo. E ela toca no 10, porque o C é 10. Como o C é 10, ela toca no 10. E como ela toca no 10, veja que ela não toca o eixo X. Se ela não toca o eixo X, por quê? Porque o delta é negativo. Então, o gráfico dessa função é esse. O gráfico é esse aqui. É esse porque o A é positivo, com cavidade voltada para cima. O B é negativo, quem toca o eixo Y é o ramo descendente. E toca exatamente no 10, porque o C é igual a 10. Beleza? Então, mais uma interpretação aí para vocês pegarem aí direitinho, ok? Então, vimos os 3 exemplos, pessoal. A gente viu delta positivo, a gente viu delta igual a zero, e a gente viu delta negativo, ok? Vendo isso aí, agora a gente já pode prosseguir. Agora eu vou começar a pegar questões,
tá certo? Para a gente tentar aplicar esses conceitos aí. Ok, pessoal? Então, printem aí para a gente poder ir para as questões. Printem, deu ok, por favor? Simbora. Beleza, beleza, beleza. É, Carlos está comentando questões. Te esperei tanto. Eita, amor. Calma, calma, Carlos. Calma, Carlos, porque a gente ainda vai ver alguns exemplos antes das questões, questões, questões. Eu vou ensinar a interpretar o sentido de cada uma para depois a gente chegar nas questões, questões, questões mesmo. Ok? Então vamos lá. Mostrar agora um exemplo para vocês. Beleza. Olha. Vamos lá. Exemplo aqui para vocês. Exemplo para vocês. Exemplo para vocês. O número de atendimentos ND num pronto-socorro num dia D da semana é dado por essa função. Isso aqui é uma função do segundo grau. Em quais dias da semana, valeu, em quais dias da semana não houve qualquer atendimento? Então vamos lá. Nós temos uma função do segundo grau aqui, e essa função de segundo grau, ela representa o número de atendimentos que a gente tem em função do dia da semana, beleza? E aí, ele pergunta em quais dias da semana não houve qualquer atendimento. Ou seja, o número de atendimentos é 0. Veja, o número de atendimentos representa para a gente aqui o Y. A gente quer que esse Y seja 0. O que está acontecendo aqui nesse exemplo é o seguinte: existe uma função de segundo grau e você quer que o y seja 0. Se existe uma função de segundo grau e você quer que o y seja 0, o que você quer, na verdade, aqui é encontrar as raízes. Ou seja, aqui interessa para a gente encontrar as raízes da função. Como é que eu faço para encontrar as raízes dessa função? Eu preciso igualar essa função a 0 para descobrir quais são os valores de x que fazem com que o y seja 0. É todo o processo que a gente está fazendo aqui agora. Então, vamos embora. A gente precisa primeiro encontrar o delta. E quem é o delta dessa função aqui? O delta vai ser, como sempre, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora, vamos lá, rápido. Quem é o b aqui? O b é 16. Então, 16 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a daqui? Menos 2. Quem é o c daqui? Menos 14. Então, veja, eu preciso encontrar o delta para prosseguir. Eu preciso saber se eu tenho raízes reais, se as raízes são iguais, se são distintas, se são complexas. Eu preciso entender isso. Então, vamos atrás desse delta. Quem é esse delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pergunta para vocês. O delta foi tranquilo? Posso realmente calcular o delta? Deu para pegar quem é o A, quem é o B, quem é o C? O que ele quer é as raízes. Alice está perguntando, eu posso simplificar a equação? Alice, a equação sim, a função não. A equação você pode, a função não. Você só pode simplificar quando tiver igual a 0, ok? Só quando ele tiver igual a 0. Quando tiver igual a 0 é que você pode simplificar. A função você não pode simplificar. A equação você pode simplificar. Ok? Quando tiver assim, fulaninho igual a 0, você pode simplificar. Como aqui eu não igualei a 0, eu não posso simplificar. Só se eu tivesse igualado a 0. Ok? Então vamos lá aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? 16 ao quadrado vai dar 256. Menos por menos dá mais, por menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 14. Quanto é que vai dar? 8 vezes 4, 32 a 3. 8 vezes 1, 8 com 3 dá 11. Então, 256 menos 112. E 256 menos 112 dá exatamente 144. Então, delta C 144 é uma paz, meu irmão. Esse delta é positivo. Delta é positivo, tem duas raízes reais distintas. E o melhor, né? 144 em raiz exata. Então, isso me dá uma paz. Isso aqui é tranquilo para a gente. Vamos lá. Como é que eu faço para encontrar o meu x? O meu x vai ser menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a.
Então, vamos lá. Quem vai ser o meu x? Menos o coeficiente b, ou seja, menos 16, mais ou menos a raiz de 144, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a. E o coeficiente a é menos 2. Então, precisa ajeitar isso aí, viu, pessoal? Ficamos com menos 16, mais ou menos 12, sobre menos 4. É muito importante agora que vocês tenham destreza em relação a esses sinais. A gente precisa descobrir aí, precisa fazer direitinho esses sinais. Então, aqui eu tenho duas respostas, né? Aqui eu gero um x e aqui eu gero outro x, ok, pessoal? Eu vou fazer aqui o x separadinho para a gente pegar. Então, um dos x é menos 16, o x1 vai ser menos 16 mais 12 sobre menos 4, e o outro vai ser menos 16 menos 12 sobre menos 4. Então, vamos lá. Quem vai ser esse nosso x1? O nosso x1 vai ser menos 16 mais 12 dá menos 4. Então, menos 4 sobre menos 4. Menos por menos dá mais, 4 sobre 4 dá 1. Então, a primeira raiz é 1. Vamos para a segunda raiz agora. A segunda raiz vai ser menos 16 menos 12, que dá menos 28, e menos 28 sobre menos 4, menos por menos dá mais, 28 sobre 4 dá 7. Então, as duas raízes são 1 e 7. O que é que eu quero que vocês compreendam? Não é só a resposta, é a interpretação dessa resposta. Que tal se a gente fosse desenhar o gráfico dessa função para a gente entender o que está acontecendo com os atendimentos, com o número de atendimentos em função do dia da semana? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, o A é negativo. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Segunda coisa, o B é positivo. Então, quem toca o eixo Y é o ramo ascendente. Terceira coisa, menos 14. Então, ela toca exatamente em menos 14. Então, concavidade voltada para baixo, ramo ascendente tocando o eixo Y e toca exatamente no menos 14. Então, vamos desenhar isso aí. Vai ficar um negócio assim, ó. Sobe e desce. Ficou feio, né? De novo. Sobe e desce. Então, vamos lá. Toca no menos 14. O lugar em que ela toca o eixo Y no menos 14, é o ramo ascendente que toca o eixo Y, certo? Porque o B é positivo, e as raízes são 1 e 7. 1 e 7. Perfeito. Então, o gráfico dessa função é esse. Nós esboçamos o gráfico da função. Veja, teoricamente, né, não existem atendimentos negativos, só existem atendimentos positivos, mas acontece que, nessa função, para esse exemplo específico, nós temos o atendimento zerado aqui no dia 1 e zerado aqui no dia 7. Então, no primeiro dia não há atendimento zerado, no segundo dia tem, no terceiro dia tem, no quarto tem, no quinto tem, no sexto tem, e aí no sétimo ele acaba zerando novamente. Então, a pergunta é, em quais dias da semana não houve qualquer atendimento? Então, não houve qualquer atendimento nos dias 1 e nos dias 7, ok? No primeiro dia e no sétimo dia da semana. Tá aí, pessoal, um exemplo de como aplicar esse conceito das raízes para resolver esse tipo de questão. Perfeito, pessoal? Então, estou mostrando para vocês aqui como aplicar e como interpretar, ok? Então, tá aí para vocês um exemplo de como isso aí acontece. Então, a Alan já comentou, raiz 1 e 7, perfeito. Quem prestou atenção na pergunta da Alice, o cara pegou um bizu massa, apesar do intuitivo para alguns. Os sinais ficaram positivos na divisão? Sim, Isabela, porque tinha menos em cima e menos embaixo. Menos de cima dividido por menos embaixo, menos por menos dá mais. Por isso que eles ficaram positivos, ok? Professor, eu simplifiquei e deu certo. Foi ao acaso? Não, Sérgio. Foi exatamente a pergunta de Alice. A Alice perguntou, professor, eu posso simplificar? Eu disse sim. Em que situações? Quando você tem uma igualdade, uma equação. Se eu tivesse igualado a zero e resolvido a equação igual a zero, poderia ter simplificado, teria dado certo. Tem que dar a mesma resposta, ok? Então, Sérgio, foi ao acaso? Não. Quando você iguala a zero, sim. Agora, se eu tivesse perguntado assim, Sérgio, quem é o vértice, quem é o valor máximo, quem é o valor mínimo, você ia perceber que ia dar errado. Por que ia dar errado? Porque você simplificou uma equação. Equações são simplificáveis, funções não. Então, eu evito simplificar. Por que eu evito simplificar? Porque na hora que eu pergunto quem é o valor máximo, quem é o valor mínimo, isso não vai dar certo.
E aí é complicado para vocês saber quando dá certo, quando não dá certo. Quando é que dá certo? Quando é equação. Quando é que não dá certo? Função. E aí eu faço o quê? Evito simplificar para a gente não errar nunca. Então eu não simplifico, até porque para simplificar aí a mudança não é tão drástica. Então eu não simplifico porque você precisa saber quando pode simplificar e quando não pode, ok? Edson comenta aqui, a interpretação da questão com as raízes era a chave, exatamente, até para montar o gráfico, exatamente, a interpretação ajuda em tudo, por isso que eu estou tão lento aqui, por isso que eu estou tão devagar, mostrando a vocês como interpretar isso aí, ok? Exatamente, é como o Alan falou, só não pode esquecer de usar os valores originais quando a gente simplifica. Simplificar é só para encontrar as raízes, mas para saber os valores na função tem que usar o valor original. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então, galera, se possível, printem agora, porque eu vou colocar outro exemplo aqui para a gente tentar resolver, certo? Então, se possível, printem aí para a gente passar adiante. Por favor, printem para a gente prosseguir, ok? Printem e me deu ok para eu poder seguir, para eu poder passar adiante. Printado, pessoal? Tudo ok? Vamos prosseguir, vamos adiante? Vamos lá? Vamos lá. Ok. Pronto. Então, vamos para mais um exemplo aqui, para a gente ir vendo como funciona esse negócio das raízes, né? Então, vamos lá. Galera, esses exemplos que eu estou resolvendo aqui com vocês estão no módulo, então basta que vocês abram lá na página correspondente depois, se quiserem anotar direitinho, se quiserem depois assistir essa aula novamente e anotando, fiquem à vontade, viu? Tudo isso aí está lá no módulo, ok? Considere o movimento de um corpo atirado ou jogado verticalmente para cima, sendo modelado de acordo com essa equação. A equação é y igual a menos 20x quadrado mais 50x, em que y representa a altura em metros alcançada por esse corpo em x segundos depois de ser arremessado. Dessa forma, por quanto tempo o corpo permanece no ar? Eita, professor, por quanto tempo esse corpo permanece no ar? Como é que eu vou fazer? Eu nem sei como é o gráfico, eu nem sei como é que esse negócio acontece. Ah, então vamos lá, vamos pensar em algumas coisinhas. Lembra, pessoal, o gráfico às vezes ajuda muito a gente a interpretar. Então, o A está sendo menos 20 aqui, porque o A é o que multiplica o x quadrado, o B está sendo 50 e o C está sendo 0, pessoal. Então, veja só, como é que eu faço para chegar aí nesse desenho, nesse esboço do gráfico a partir do A, do B e do C? Olha como é importante essa aula de conhecer os coeficientes da função. Vamos lá, pessoal. Olha só. Primeira coisa, o A é negativo. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. O B é positivo, isso indica que quem toca o eixo Y é um ramo ascendente. O C é zero, então ele toca exatamente no zero. Portanto, o gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. Ele vem lá de baixo, passa pelo zero, toca no zero e vem e cai novamente. Ficou feio. Vem lá de baixo. Ih, rapaz. Vem lá de baixo. Ei, tá difícil, hein? Vem lá de baixo, toca e vem. Oh, show, agora foi. Então, essa função, essa parábola tem esse formato. Professor, como é que você sabe que ela tem esse formato? Pelo A, pelo B e pelo C. O A é negativo, com cavidade voltada para baixo. O B é positivo, quem toca é o ramo ascendente. O C é zero, ela toca exatamente no zero, ok? E assim a gente já percebe algumas coisas. Primeira coisa, se ela é lançada daqui de baixo, ela fica no ar. Eu vou riscar um pouquinho em verde aqui para vocês pegarem, verde clarinho. Ó, ela é lançada exatamente nesse momento, ela sai do chão, porque o chão é exatamente o eixo X, então o eixo X é o chão, ela sai do chão aqui, ela fica no ar esse tempo, tá aqui no ar, tá no ar, atinge a altura máxima, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, até que ela bate aqui no eixo X novamente. Nesse momento, ela toca o chão. Então, existem dois momentos que ela toca o chão. Ela toca o chão aqui nesse início e ela toca o chão aqui nesse local. Me diga uma coisa, o que é que eu quero saber aqui? O que é que eu quero dizer para vocês?
x1 é o primeiro momento em que ela toca o chão, x2 é o segundo momento em que ela toca o chão. Então, veja, pessoal, as raízes dessa função indicam o momento em que essa função toca o chão, esse objeto toca o chão, esse corpo toca o chão. Então, no momento em que eu estou nas raízes, esse objeto está tocando o chão. E o momento em que ele está aqui em cima, que eu pintei de verde, é o momento que ele permanece no ar. Então, veja, o x para a gente representa os segundos, o tempo. Então, o tempo x1 é o tempo que ela sai do chão. E o tempo x2 é o momento que ela chega no chão. E entre x1 e x2 é o momento em que esse corpo está no ar. Então, quando eu pergunto por quanto tempo esse corpo permanece no ar, eu estou perguntando quanto tempo se passou de x1 até chegar em x2. x1 é o momento em que ela sai do chão, x2 é o momento em que ela chega ao chão. Tá certo? Stephanie comentou que está na página 66, Alan também comentou página 66. Professor, quando a gente vê assim, podemos dizer que o delta é zero? Alice, não, o delta não é zero, tá certo? Na verdade, você está vendo que ela toca duas vezes o eixo x, e quando ela toca duas vezes o eixo x, o delta não é zero, ok? Na verdade, aí o delta é positivo. Porque só é o vértice que toca no gráfico, né? Não, o vértice não está tocando o eixo x aí não, ok? Então, na verdade, o delta aí não o delta não é zero, o delta é positivo. Beleza, então, beleza, tranquilo, tranquilo. Perfeito, perfeito. Ok, Alice já percebeu, não foi, Alice? Tranquilo, Alice, tranquilo, tranquilo, sem bronca. Foi. Desculpa não, mulher. Poxa, pra que desculpa, mulher? Oxe. Deixa de resenha, mulher. Então, vamos lá. Como é que eu faço, então, para descobrir o tempo que esse corpo permanece no ar? Olha, se x1 foi o momento em que ele saiu e x2 foi o momento em que ele chegou, eu preciso descobrir quem é o x1 e quem é o x2 para saber a distância, né, o tempo que se passou de x1 a x2. Então, vamos lá. Eu preciso saber a distância entre x1 e x2. Vamos comigo? Bora, pessoal. Quem é x1? Quem é x2? Ah, são as raízes. Oxê, como é que eu faço para encontrar as raízes? Primeiro passo é encontrar o delta. Vamos encontrar o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho que encontrar esse delta aí. Bora, delta. Bora, delta. 50 ao quadrado menos 4 vezes menos 20 vezes 0. Olha que coisa boa. O delta vai ser 50 ao quadrado. 4 vezes menos 20 vezes 0, esse 0 faz tudo zerar aqui, né? Então, 50 ao quadrado menos 0. 50 ao quadrado. Delta é 50 ao quadrado. Não precisa nem calcular 50 ao quadrado. Porque o nosso x vai ser menos o coeficiente b, menos o 50, mais ou menos a raiz do nosso delta, que é 50 ao quadrado, que eu não calculei, tudo isso dividido por 2 vezes o meu coeficiente a. Então, 2 vezes menos 20. Ok? Então, vamos tentar resolver esse negócio aí. Ficou menos 50 aqui, mais ou menos 50, porque a raiz quadrada de 50 ao quadrado é 50, tudo isso dividido por menos 40. Muito importante a gente atentar para esses sinais aí, ok? Então, vamos lá tentar resolver esse negócio. Deixa eu mudar a cor aqui para preto. Então, vamos lá. Quem vai ser o meu x1? O meu x1 vai ser menos 50 mais 50 sobre menos 40, tá certo? A gente usa menos 50, que está aqui, mais 50, que é o sinal daqui de cima, e menos 40 aqui embaixo. Menos 50 mais 50 dá zero. E 0 sobre menos 40, 0 dividido para qualquer quantidade é zero. Ou seja, a primeira raiz é zero. A gente sabia, né? Ó, a primeira raiz é zero, o primeiro lugar que ele está tocando aqui o eixo x é zero, né? Então, primeira raiz é zero. Vamos para a segunda agora. A segunda raiz vai ser menos 50 sobre menos 40. Ó, eu estou devendo 50 aqui e fico devendo mais 50. Se eu devo 50 e depois devo 50 de novo, eu fico devendo 100. Então, eu fico devendo 100 dividido por menos 40. Isabela, olha só. Menos em cima, menos embaixo. Menos por menos dá mais, Isabela. 100 dividido por 40 dá 2,5. Então, as duas raízes são 0 e 2,5. Então, as minhas duas raízes são 0 e 2,5. 0 é a primeira raiz e 2,5 é a segunda raiz. Continuando a nossa interpretação, eu vou redesenhar o gráfico para a gente colocar os valores no lugar e agora entender de uma vez por todas o que está acontecendo nesse exemplo, ok? Então, está aqui o y, está aqui o x, vamos desenhar aqui o nosso gráfico,
desenhando um gráfico aqui agora, o gráfico anterior, está aqui o gráfico desenhado. O que está acontecendo? A gente tem o tempo inicial aqui como sendo 0, e a gente tem o outro tempo como sendo 2,5 segundos. Se ela saiu do chão em 0 segundos e chegou em 2,5 segundos, então o tempo que demorou de 0 segundo até 2,5 segundos é exatamente 2,5 segundos. Olha, a resposta aqui não é a segunda raiz. Eu vou até ajeitar aqui para vocês. A resposta não é a segunda raiz. A resposta, o ΔT é igual a segunda raiz menos a primeira, tá certo, pessoal? Acontece que a segunda raiz é 2,5 e a primeira é 0. Aí 2,5 menos 0 é 2,5. O tempo que esse negócio passou no ar é a distância entre as duas raízes, é a diferença entre as duas raízes. E a diferença entre as duas raízes é 2,5 menos 0. Cuidado, porque aqui se fosse 1 e aqui fosse 3, a resposta não seria 3 não, seria 3 menos 1, 2. É a distância entre as duas raízes, é o caminho que existe entre as duas raízes. Se fosse 1 e 3, o caminho era 2, tá certo? E não 3. A resposta não é a segunda raiz. A resposta é a diferença, é a distância entre as duas raízes. Então, o tempo necessário, né, o tempo que esse negócio, que esse corpo passou no ar foi de exatamente 2,5 segundos. Então, para responder essa pergunta, a gente teve que encontrar as duas raízes, e depois que a gente encontrou as duas raízes, a gente teve que fazer a subtração, a diferença entre uma raiz e a outra, ok, pessoal? Então, exatamente aí, né, o que a gente precisou fazer. Veja, pessoal, é muito importante quando vocês sabem, quando vocês conhecem o básico. Se vocês não sabem o básico, se vocês não conhecem o básico, a gente não consegue, né, acelerar esse processo. Por isso que eu estou devagarzinho, tá certo? Então, vamos lá. Confundiu, tinha feito errado, né? Beleza. Vai ser o intervalo onde a parábola toca o eixo X. Exatamente, Alice. A distância entre os dois lugares onde ela toca o eixo X, ok? A distância entre as duas raízes, porque ela toca o eixo X exatamente nas raízes. Printem aí, pessoal. Printem para eu poder prosseguir, ok? Printem aí para eu poder meter bronca. Printem deu ok, tá certo? Para eu poder adiantar. Preciso que você me dê um ok, porque se eu tirar aqui, ela apaga tudo, viu? O print tá ok. Simbora. 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 Vamos fazer mais um exemplo aqui, tá certo, pessoal? Mais um exemplo aqui para a gente meter bronca. Vamos lá, pessoal. Exemplo 5. O saldo S de uma empresa A é calculado em função do tempo T em meses pela equação S de T igual a 3T quadrado menos 39T mais 66. Considerando essa função, em que período o saldo da empresa é negativo? Eita, eu preciso saber em que período o saldo da empresa é negativo. Pessoal, é o seguinte, vamos tentar esboçar o gráfico dessa função, né? Eu não sei quantas vezes essa função toca o eixo X, mas eu vou esboçar. Eu vou tentar esboçar o gráfico dessa função pelos coeficientes que eu conheço, o A, o B e o C. Ó, o A é positivo, com cavidade voltada para cima. O B é negativo, quem toca o eixo Y é o ramo descendente. O C é 66, ela toca exatamente no 66. Então, eu acho que o gráfico é alguma coisa desse tipo, tá certo, pessoal? Deixa eu tentar aqui. Pronto. É alguma coisa desse tipo aqui o gráfico, de novo. É uma coisa desse tipo aqui o gráfico, ok? Então, toca aqui no 66. Quem toca é o ramo descendente, com cavidade voltada para cima. Eu acho que é isso. Basicamente, o negócio é esse. Aí eu quero que você entenda o seguinte. Ele quer saber quando é que o saldo será negativo. Bom, o saldo está aqui no eixo Y, o tempo está aqui no eixo X. Eu quero que o saldo seja negativo. O que é que está acontecendo? Essa função tem um saldo positivo, o Y, né, o saldo. Lembra que eu falei para vocês. Tudo é interpretação. Tudo é aquilo que a gente conversou.
O y é positivo aqui em cima, o y é negativo aqui embaixo, e o y é zero sobre o eixo x. Exatamente no eixo x, o y é zero. Lembra que a gente conversou isso, pessoal? A gente conversou isso, galera. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Quando você pega o gráfico da parábola aqui em cima, o gráfico da parábola, o y, o saldo é positivo. Aqui em cima, o saldo é positivo. Professor, e quando é que o saldo zera? O saldo zera, o y zera exatamente no eixo x. No eixo x, o saldo zera, o y zera. Tá, professor, e quando é que o saldo é negativo? O saldo é negativo quando o gráfico está aqui na parte de baixo do eixo x, né? A parte embaixo, aqui embaixo. Então, quando é que o saldo é negativo? Em que situações, em que período o saldo é negativo? O saldo é negativo aqui, 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 ou seja, entre as raízes. Veja, antes das raízes, o saldo estava positivo. Na raiz, o saldo zera. Entre as raízes, o saldo está negativo. Na raiz, o saldo zera. Depois da raiz, o saldo passa a ser positivo. Então, quando é? Em que período o saldo dessa empresa é negativo? O período em que o saldo dessa empresa é negativo é exatamente o período entre as raízes, de uma raiz a outra. Ou seja, mais uma vez, pessoal, eu preciso encontrar as raízes. Eu preciso saber quem são as raízes para poder dizer a vocês qual o período em que o saldo é negativo. O saldo será negativo entre as duas raízes, beleza? Então, Edson já correu aqui, raptou. Raiz 2 e 11. Calma, Edson, sem spoiler, Edson. Daniel comenta aqui embaixo. Isabela ri. Edson, desculpa, posso ter errado também. Meu Deus, esse povo é filosófico. Vamos lá, pessoal, como é que eu faço para encontrar as raízes dessa bichinha aqui? Vamos meter bronca para encontrar as raízes. Vamos começar pelo delta. Quem é meu delta? O delta vai ser b, que é 39, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Alice, esse é um bom momento, Alice, para a gente simplificar. Veja que menos 39 ao quadrado é punk, bicho. É difícil fazer isso aqui, Alice. Então, isso é um bom momento, Alice, da gente simplificar. Veja que os números ficaram feios, né? 66. Cara, que tal? Vamos simplificar. Nós só podemos simplificar equações, não podemos simplificar funções. Então, eu posso fazer o seguinte. 3t ao quadrado menos 39t mais 66 está dando igual a zero. Nesse caso, que é uma equação, aí sim eu posso simplificar. Eu posso simplificar ambos os membros por 3. Então, divide tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 3. Então, divide esse por 3, divide esse por 3, divide esse por 3, divide esse por 3, tá certo? Simplificando todo mundo por 3, ficamos com t quadrado menos 13t mais 33 igual a zero. Agora ficou mais fácil a gente calcular o delta. Concorda? Então, o delta aqui vai ficar como? B ao quadrado, né? B ao quadrado. Então, ficamos com menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 33. Então, o nosso delta passa a ser menos 13 ao quadrado, 169, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 33. 4 vezes 30 dá 120, 4 vezes 3 dá 12, então menos 132, ok? Tá, professor. E quanto é que dá esse negócio aqui? Vixe Maria, tá certo? 4b ao quadrado, 13 ao quadrado, 169, 4 vezes 30, 120, 4 vezes 3, 12, menos 132. Vixe Maria, será que esse negócio tá certo? Será que tá certo? Será que eu fiz conta errada, pessoal? Desculpa aí, pessoal. Olha só. Uma das habilidades do Enem é avaliar a razoabilidade dos resultados obtidos. Numa situação como essa, que eu vi que o delta não estava confortável, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. E a coisa errada foi a divisão por 3. Quando você faz 66 por 3, dá 22 e não 33. Veja que eu errei aqui a divisão, mas no momento que eu precisei calcular o delta, eu percebi que a divisão estava errada. A divisão está errada exatamente por causa do delta. Olha aí, ó, muita gente comentou, olha, já tinha os comentários aqui, ó.
Querido, erramos os dois. Erramos os três, na verdade, né? C22. Alice C22, Giovana C22, Potter C22, 22, 22, 22, 22, todo mundo 22, 22, 22. 22. Até errando ele dá um ensinamento. Tá vendo, Isabela? Tem que ser assim, mulher. Até errando, acaba tendo um proveito. Né? Então, galera, avaliar a razoabilidade do resultado obtido. Você percebeu que não está confortável? Volta em alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada. Tem que voltar, tem que ter alguma coisa errada. Se não está confortável, tem que ter alguma coisa errada. Então, vamos lá. Vamos agora. O delta vai ser igual a b ao quadrado. Então, menos 13 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 22. Então, o nosso delta vai ser menos 13 ao quadrado vai dar 169. Menos 4 vezes 22 dá menos 88. Agora sim, veja. Quanto é esse negócio aí? 169 mais menos 88, dá 81. Olha, tá vendo, Isabela? Tá vendo, Isabela? Agora sim tá confortável, 81 tá confortável. Então, com certeza, tem alguma coisa estranha aí. Chegamos no valor confortável, vamos agora atrás do nosso x. Como é que eu faço para encontrar o nosso x? X vai ser igual a menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vamos lá. Menos b, menos 13, mais ou menos a raiz de 81, tudo isso dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a. Olha, como eu estou trabalhando com essa equação aqui, por enquanto, eu estou aplicando nessa equação aqui. Se eu perguntasse alguma coisa sobre quanto é o saldo em tal dia, quanto é o não sei o que em tal dia, aí eu não podia usar essa, eu tinha que usar essa daqui de cima. Por quê? Quando eu pergunto qual é o saldo em tal dia, eu preciso usar a função e não a equação. O que eu simplifiquei foi a equação. Então, no momento, eu vou usar só a equação, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para a equação. Menos 13 dá mais 13. Raiz quadrada de 81 dá 9, tudo isso sobre 2. Então, vamos ter dois valores aqui. X1 vai ser 13 mais 9, 22 sobre 2, que dá 11. 13 menos 9, que dá 4 sobre 2, que dá 2. Eita, Edson acertou aí. Acertou, Edson. As raízes são 11 e 2. Se a gente fosse aplicar aí o desenho, se a gente fosse esboçar o gráfico, como a gente tinha feito, colocando os valores das raízes, a gente teria alguma coisa mais ou menos assim, pessoal. Olha, vamos lá, vamos ajeitar isso aí. O saldo em função do tempo. Vamos desenhar aqui. A gente viu que o gráfico tem realmente esse formato, o formato é esse daqui, e que esse lugar que ela toca aqui é 2, e esse lugar que ela toca aqui é 11. E aqui o lugar é 66. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? No início de tudo, começamos com um saldo de 66. No dia 2, o saldo zerou, ficou negativo no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, no dia 7, no dia 8. No dia não, no mês. Desculpa, pessoal, é mês aqui, é mês. Foi mal, pessoal, é mês. Então, no mês 2, o saldo zerou. No mês 3, no mês 4, no mês 5, no mês 6, no mês 7, no mês 8, no mês 9 e no mês 10, o saldo ficou negativo. No mês 11, o saldo zerou novamente. E no mês 12 ele passou a ser positivo. Então, quais foram os meses, ou em que período, o saldo desse negócio aí ficou negativo? De março até outubro, o saldo ficou negativo. Então, de março a outubro, não tem crase porque outubro é masculino, né, pessoal? De março a outubro, a gente tem aí o saldo negativo. Então, o saldo negativo ficou do mês 3 até o mês 10. No mês 2, o saldo zerou. Então, em fevereiro, não tem saldo. E em novembro, não tem saldo. O saldo é zero, ok? A pergunta é, em que período o saldo da empresa é negativo? Resposta, de março a outubro, sem crase, o saldo dessa empresa é negativo. Perfeito, pessoal. Então, mais uma vez, vocês viram que a gente precisou saber as raízes para resolver esse tipo de equação. Pessoal, é o seguinte. A gente conversou um bocado até agora. Printem aí, por favor. Printem, por favor. Isabela pergunta, professor, quando a gente não pode simplificar? Vamos lá, Isabela, vamos lá. Ó, Isabela, o saldo S da empresa
é calculado em função do tempo t. Então, nessa nossa função, a gente tem o saldo e o tempo. O saldo fica aqui no eixo y e o tempo fica aqui no eixo x, tá certo, Isabela? Deixa eu tentar desenhar o gráfico aqui maior para você entender o que eu estou querendo dizer, Isabela. Olha só. Vou tentar aqui desenhar o gráfico maior para ti. Vou tentar aqui desenhar o gráfico. Epa! Gráfico maior aqui. Pronto. O saldo está aqui e o tempo está aqui. Saldo em função do tempo. Ok, Isabela? Você entendeu, Isabela, que o gráfico dessa função é uma coisa assim, Isabela? Né? É uma coisa assim. Entendeu, Isabela? A gente falou que o A ele é positivo, o B é negativo e o C é 66. Ou seja, positivo, né? Então, ele toca no 66 aqui, né? Tá com a concavidade voltada para cima porque o A é positivo e toca em 2 pontos. Os 2 pontos que ele toca, Isabela, são as raízes. A gente calculou agora e encontrou as raízes. Olha só, tá aqui de preto, ó. As raízes estão aqui de preto, ó. Tá aqui, ó. As raízes que a gente encontrou foram 2 e 11. O que significa dizer que as raízes que a gente encontrou são 2 e 11? Significa dizer que o saldo zero, porque raiz, né, aquilo que faz o y zerar, raiz não é aquele negócio que faz o y ser zero. Como o y aqui está sendo representado pelo s, então, no 2, o saldo é zero, e no 11, o saldo é zero, porque as raízes não são 2 e 11. Então, no 2, o saldo é zero, e no 11, o saldo é zero. E no 3, o 3 está aqui. E quando o tempo for igual a 3, quem é o saldo? O saldo está aqui, negativo. E no 4, quem é o saldo? O saldo está aqui, negativo. E no 5, quem é o saldo? O saldo é negativo, tá aqui, ó. E no 6, quem é o saldo? O saldo é negativo. Olha aqui o saldo negativo. E no 7, o saldo é negativo. E no 8, o saldo é negativo. E no 9, o saldo é negativo. E no 10, o saldo é negativo. E no 11, o saldo é zero, porque tanto no 2 quanto no 11, o saldo é zero, porque 2 e 11 são as raízes. Raízes fazem com que o y zere, com que o saldo zere. E no 1, professor? No 1, o saldo era positivo, tá aqui em cima. E no 12, professor? No 12, o saldo era positivo, tá aqui em cima. E aí você percebe o seguinte, Isabela. O que é que está acontecendo com esse gráfico, Isabela? Quando eu tenho as raízes 2 e 11, meu saldo zera. Quando eu estou entre 2 e 11, o meu saldo é negativo. Quando eu estou entre 2 e 11, meu saldo é negativo. Então, nos meses 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que são valores que estão entre 2 e 11, o meu saldo é negativo. Como eu quero que o saldo seja negativo, nos valores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu tenho saldo negativo. Como o T representa os meses, é o saldo em função dos meses, a questão está dizendo que o T representa os meses, ó. T representa meses. Como o T representa os meses, então, nos meses de 3 a 10, ou seja, de março a outubro, a gente tem um saldo negativo. Perfeito, Isabela? Melhorou para você aí, Isabela? Então, por que é de março a outubro? Porque os valores que fazem com que o saldo seja negativo são de 3 a 10, ok? Poderíamos dizer que só tem lucro em 2 meses do ano. Exatamente. Quais são os meses que tem lucro? O mês 1 e o mês 12, né? No mês 1 e no mês 12 há lucro. No mês 2 e no mês 11, zera. E entre 2 e 11, ou seja, de 3 até 10, a gente tem um saldo negativo. Perfeito? Então, galera, olha só. Como a gente já está 1 hora e 45 minutos aqui, a aula já está longa, já foi longa demais, não dá para a gente prosseguir, já falamos o suficiente. A gente conversou muita coisa aqui sobre as raízes. A gente vai encerrar a nossa aula agora e amanhã a gente vai falar sobre uma técnica, a técnica da soma e produto. E a gente vai deixar para resolver mais questões amanhã, quando a gente falar sobre soma e produto. E a gente vai não resolver mais pelo Bhaskara, não resolver mais pelo Delta, e a gente vai tentar utilizar, né, mais a soma e produto. A gente vai mostrar um ou outro, a gente vai, como seria pelo Bhaskara? Assim. Como seria pela soma e produto? Assim. E a gente acelera esse processo através da soma e produto. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Desculpa aí pela aula ter ficado tão longa, ok, pessoal? Mas eu tinha que conversar o básico com vocês para a gente poder avançar um pouquinho, beleza? Muito obrigado por tudo, pessoal. A gente se encontra amanhã
vendo a soma e o produto. Beleza, pessoal? Valeu, galera!